Sou eu, Andrea Capellano, de GRAC, em São Paulo, Daniel Ortiz, de México, e Rosdali Dias, de Peru, para apresentar-nos nossos dos expertos de neuro-oncologia pediátrica. Recording in progress. E agora sigo em português, para apresentar nosso querido amigo, Dr. Felipe Andreolo. Ele é patologista da rede IDOR, Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro, no Brasil, e ele vai falar conosco a respeito do diagnóstico integrado dos tumores cerebrais pediátricos, o que o oncologista precisa e deve saber. Agradeço muito a presença do Dr. Felipe. Olá, muito obrigado, Andréia, e aos membros da SLAOP pelo convite. É um enorme prazer, uma honra estar aqui com tanta gente boa. E, bom, peço desculpas. Castellano me lo he olvidado casi todo. Luego, creo que no quieren que hable castellano. Hablo el portugués, pero si hay preguntas y si después pueden hacer despacito, comprendo. ¿Ok? Y si luego no comprenden algo, por favor, puedo repetir. Gracias. Bueno, ahora tenho que... Então, vou falar em português. Deixa eu só entrar. Eu acho... Só um minutinho. Eu acho que ela está fora de ordem. Só um minutinho. Desculpem aí. Estão vendo a tela? Sim. Tá. Não tenho conflito de interesse a declarar. E, bom, vou falar mais de tumor de gliomas e ependimomas, e o tempo para isso ainda é curto. Então, vou tentar falar o principal e desculpe se passar um pouco rápido sobre alguns assuntos. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar o link do meu e-mail. Estou à disposição. Tá? Então, vamos lá. Os slides não estão passando. Passou aqui. Então, esse aqui é um slide, o primeiro slide que mostra a classificação de tumores cerebrais, só tumores gliais e glioneuronais, da classificação de 2021, tudo que está em vermelho é novo. Então, são as novidades. E a gente vai, então, eu concentrei nesse pouco tempo que a gente tem nos assuntos em que a gente tinha mais novidades, que são os gliomas difusos, notadamente do tipo pediátrico, categoria nova, e os gliomas e os tumores ependimáticos, que tem algumas novidades também. Vamos lá. Então, a primeira coisa, vou começar com os gliomas difusos. A primeira coisa que é importante realmente falar sobre essa... É o seguinte, tem 2 semanas, eu vou contar essa história, perder um pouco de tempo com isso, para vocês entendam a importância de que os pediatras conheçam essas categorias e que os oncologistas adultos também. Recebi um telefonema de uma paciente que queria falar sobre um caso muito angustiado, uma menina de 27 anos, para o qual a gente tinha feito um diagnóstico de glioma difuso do tipo pediátrico. Ela estava muito angustiada, ela achava que tinha um glioma difuso do tipo adulto, que são os óligos e ástros, né? Ou glioblastomas, que são tumores que inexoravelmente evoluem para tumores de grau mais alto e eventualmente de altíssimo grau. Ela achava que, então, sendo tumor difuso, que o tumor dela evoluiria. E era um tumor do tipo pediátrico, que em geral isso não acontece. Então, a primeira diferença grande entre os gliomas difusos do tipo adulto e pediátrico é que os gliomas do tipo pediátrico raramente progridem para glioma de alto grau. E que eles não são esses gliomas que têm mutação de DH, que são o astrocitoma e o oligodendroglioma. E que, ao contrário dos gliomas difusos do adulto, eles têm alterações principais na via RAS-MAP quinase. Em relação aos difusos de alto grau, a gente sabe que o astro e o óligo podem evoluir para gliomas de alto grau e que nos gliomas ditos glioblastomas e em várias categorias de glioblastoma que existem, as mutações de histona são raras, enquanto a presença de mutações de histona é muito frequente nos gliomas difusos de alto grau do tipo pediátrico. E, principalmente, os pediatras têm que estar atentos
ao fato de que os tumores difusos de alto grau podem estar associados a doenças de reparo do ADN, as deficiências de reparo, que são a CMMRD e, por exemplo, mutações da enzima POL-R. Vamos ao próximo. Então, os difusos pediátricos são tumores que acontecem em crianças, mas também podem ocorrer em adultos, são frequentemente associados à epilepsia. Em inglês existe um termo para uma categoria deles, chamam LEADS, Long Term Epilepsy Associated Tumors. Tem um curso, como eu falei, benigno e uma histologia muito variável. Não tem mutação de DH e nem de histona H3. E, em geral, um único driver genético, em geral, da via MAP-quinase. O primeiro deles é o astrocitoma difuso com alteração MIB-MIB-L, que é 2% dos gliomas de baixo grau em criança, assim, em geral associado à epilepsia, mais comum no lobo temporal, frontal, né? São os tumores monomórficos, alguns consideravam como variante de DNT, como a Catarina Domar de Porco, por exemplo, que eu trabalhei, ela achava que era uma variante de DNT, são tumores que, não, em geral, não evoluem. Tem uma particularidade em imuno que frequentemente, mas não todos, são olignegativos, que tem uma fusão específica, né? A maior parte tem um prognóstico bom e eles costumam ter um perfil de metilação relativamente característico, que tem algum overlap com o segundo dos tumores difusos, que é o glioma geocêntrico. Então, o perfil de metilação, eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui, mas ele é uma ferramenta poderosa, vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Aqui não temos tempo para explicar, mas olhem, leiam, porque isso é um dia corrente, né, lugar assim, do dia a dia do neuropatologista hoje. O glioma geocêntrico... Desculpa te interromper, eu só vou pedir para você falar um pouquinho mais devagar para os colegas que falam espanhol compreenderem. Não tem problema se passar o tempo. Temos tempo. Ótimo, desculpem. Então, o glioma angiocêntrico é o segundo subtipo de gliomas de baixo grau do tipo pediátrico. São lesões córtico-subcorticais, como vocês estão vendo aqui, em geral, sem efeito de massa, que tem uma histologia muito característica. Então, embora ele tenha uma alteração molecular peculiar, esse tumor, em geral, o patologista reconhece pela histologia. E não precisa molecular para fechar o diagnóstico, salvo em casos realmente atípicos, em casos pouco característicos. Tá? Então, como eu vinha falando, ele tem um perfil de metilação do ADN, que a gente chama também de metiloma, que pode se sobrepor ao do tumor que eu mostrei antes, que é o glioma difuso com fusão MIB-MIB-L1. Né? Mas a histologia, em geral, é característica, como eu falei. São tumores associados à epilepsia e, em geral, não progridem. O terceiro tipo de glioma difuso, de baixo grau, do tipo pediátrico, e quando a gente fala em pediátrico, a gente pensa que só acontece em criança. Acontece em adultos jovens, acontece mesmo em adultos com idade mais elevada. 50, sexta década, por exemplo, esse tumor acontece, mas eles são mais frequentes, esse tumor, principalmente em jovens, né? Esse mais comum em pacientes de 15 ou até uns 25 anos, que faz um diagnóstico diferencial morfológico com outros tumores. Por exemplo, quem olha essa lâmina acha que isso pode ser um oligodendroglioma. Tem calcificações, tem células com núcleos redondos e hálos claros perinucleares, né? Que então realmente faz um diagnóstico diferencial com um oligodendroglioma. Uma peculiaridade desse tumor é ter frequentes calcificações, não todos, mas na imagem a calcificação é muito sugestiva. De novo, tumores associados com epilepsia de longa data. Então, maior parte temporal, córtico-subcortical, com calcificações, detalhes da histologia, né? O aspecto de óligo é muito frequente, embora eles sejam polimórficos, como diz o nome, tem outros aspectos possíveis. Uma imuno para CD34 são coisas de patologia. Para o oncologista é importante saber que ele entra nesse diagnóstico diferencial, olha esses tumores com calcificação e epilepsia crônica. Cuidado com o diagnóstico de oligodendroglioma em crianças, principalmente muito jovens. Deve ser outra coisa. A partir da 13 e aí da cidade, 15 anos, a gente começa a ver os gliomas do adulto na criança. Então, pode haver oligodendrogliomas com mutações de DH, que são tumores do tipo adulto, na criança também. Tá? O metiloma, de novo eu falo dele, ele pode ser útil no diagnóstico do doente, mas ele pode
se confundir com o ganglioglioma. Então, você tem que estar atento a isso, o patologista tem que estar atento a isso. O último subtipo de tumor do tipo pediátrico é, na verdade, um pouco um grande bet, um grande saco de gato, como se diz em português, mas que são, na verdade, um grupo de tumores que não estão muito bem caracterizados. Então, na verdade, são os que não entram nas outras categorias, que são de tumores de baixo grau, e que, em geral, têm uma alteração da via MAP quinase. Tá? Então, tem vários subtipos, tem subtipos com mutação de BRAF, com fusões de FGFR, de novo, é um diagnóstico mais específico, e, por enquanto, um pouco de exclusão. Gliomas difusos pediátricos de alto grau. A mesma coisa, principalmente em crianças, mas ocorrem em adultos. E esses têm um mau prognóstico. A histologia é variável e nenhum deles tem a mutação de DH. Então, mutação de DH em gliomas difusos é sinônimo de glioma do tipo adulto. A gente vai falar de cada um desses tipos de glioma. O primeiro deles, que todo mundo, vocês conhecem, os pediatras conhecem muito bem, infelizmente, né, são os gliomas difusos da linha média com alteração K27 em estona H3. Nome longo, mas né, os gliomas pontíneos, o DIPD e tal, entram nessa categoria. 80% dos gliomas do tronco das crianças são raros e adultos, então tem outros tumores do tronco que não são gliomas difusos, né? E vocês conhecem os critérios radiológicos e tal, né? Se lembra que eles são principalmente centrados na ponte e não no mesencéfalo, embora possam ter extensão para o mesencéfalo, podem eventualmente estar no mesencéfalo, mas a grande maioria tem né, esse epicentro na ponte, às vezes são talâmicos, né? Importante quando são bitalâmicos, porque podem ter alteração do EGFR, né? Então, é um subtipo particular. E, independente da histologia, são grau 4. Se eu vi um tumor agressivo histologicamente ou não agressivo, mas o diagnóstico for de glioma difuso da linha média, ele é um grau 4 e vai se comportar mal. E não faz diferença se eu disser que tenho 2 células neoplásicas no meio de uma porção de células normais, e tem baixa celularidade e não vi mitose, que você está cheio de necrose e mitose. É igualmente ruim. E eu não eu não posso predizer o prognóstico a partir do aspecto histológico. Os 4 subgrupos principais, então, esses com mutação de estona, pode ser na estona do tipo H3.3 ou H3.1, pode ter um outro subtipo, que é uma expressão aberrante do EZHIP, ou a mutação, pode ser uma inserção no exon 20 do EGFR, ou uma mutação missense, enfim. Todos esses tipos subtipos têm uma particularidade. Na imunistoquímica, as células neoplásicas perdem a trimetilação da estona. Então, a trimetilação da estona H3 está preservada no endotélio e está ausente nas células neoplásicas. Para fazer o diagnóstico, não chega a isso, eu tenho que, idealmente, saber qual é o subtipo molecular. E para isso eu preciso fazer exames moleculares, além da imunistoquímica. Mas a imunistoquímica já te consegue dizer que o diagnóstico é esse. Péssimo prognóstico para esse tumor, né? Gliomas difusos com mutação G34, tem mutação da estona, mas eles não são da linha média, eles são hemisféricos, né? Ocorrem em pacientes pediátricos, a incidência ainda não está bem estabelecida, mas mais ou menos 15% a 20% dos gliomas de alto grau fora do tronco cerebral. São hemisféricos, como eu falei, grau 4, tem uma mutação que coloca, né, que substitui uma substituição da glicina, na posição 34, que pode ser por uma arginina ou, raramente, por uma valina. Eles têm uma histologia um pouco característica. Coisa importante desses tumores é que nem sempre eles têm um aspecto radiológico de alto grau. Então, alguns tumores têm um aspecto radiológico de alto grau, com necrose central, etc. Outros não. Às vezes não tem nem captação de contraste, parece um glioma difuso e não tem um aspecto característico. Então, atenção a esse tumor, tumores agressivos também, enfim, são principalmente do adulto jovem, né? 30 anos, 20 anos, 15, 45, mas já tem pacientes mais velhos. Esse subtipo é o subtipo, o último, muito importante, que é o glioma hemisférico do tipo infantil. Então, é tumor de até 1 ano de idade. Ainda não tem um grau estabelecido da OMS para esses tumores, mas são lesões hemisféricas e a maior parte deles tem um aspecto de como se fosse um glioblastoma. Agora, alguns parecem muito com a histologia do ganglioma desmoplásico infantil. Então, atenção, oncologistas, diagnóstico de ganglioma desmoplásico infantil
perguntem ao seu patologista se ele descartou a possibilidade de um glioma hemisférico do tipo infantil, porque alguns tumores indistinguíveis histologicamente dos gangliomas desmoplásicos infantis, que são comuns e têm um comportamento benigno, fazem parte dessa categoria de tumor, cujo comportamento é incerto, alguns progridem, mas não é tão agressivo quanto se imagina por um glioblastoma. Eles têm uma característica que é muito animadora para os oncologistas, que é uma fusão, né, em geral, de ROS, MET ou ALK. Isso significa que são tumores acionáveis. Né? Você pode... existe um medicamento para os tumores com essas fusões, e é muito importante, então, fazer esse diagnóstico. Né? Então, aqui está um caso nosso, isso aqui já era uma segunda cirurgia, do tumor supervolumoso, né, no paciente que tinha uma mutação de ALK e que está controlada com medicamentos. Eu tenho a foto aqui, mas depois eu posso mostrar para vocês, em outra ocasião. Então, de novo, são tumores que são relativamente recentemente descritos, tumores de alto grau, mas nos ditos glioblastomas e tumores com histologia similar a um ganglioma desmoplásico infantil em lactente, procurem as fusões ou perfil de metilação de ADN, que vai mostrar o alinhamento com essa categoria. Se achou o perfil de metilação, na metilação você não vai conseguir ver se ele tem uma fusão de álcool, de N-TRK, de ROS ou de MET, mas aí você vai procurar ativamente, porque isso é muito importante para o tratamento. Quando o tumor não entra nessas categorias, existe uma categoria genérica, que é o glioma difuso pediátrico, sem mutação de histona, e DH, sem mutação de DH, wild type para os dois. Vários tumores entram nessas categorias. Se a gente faz a metilação, que é muito importante na classificação desses tumores, eles podem entrar no tipo RTK1, RTK2, ou com amplificação de MYC. Atenção a isso, porque esses podem estar associados a uma síndrome de Li-Fraumeni, exatamente, a síndrome de Li-Fraumeni. Então, prestem atenção a esses tumores, inclusive porque os tumores associados a síndromes, por exemplo, como CMMRD, podem também estar nessa categoria, mais frequentemente do tipo RTK1. Então, os que não entram nas outras categorias, se a gente faz o perfil de metilação, elas entram aqui. Então, eu estava falando sobre, vou olhar aqui a minha hora, porque já está um pouco avançada, mas aqui um parêntese, então, para lembrar que os gliomas de alto grau do tipo pediátrico podem estar associados, como eu falei, à deficiência de reparo de ADN. Então, essa mismatch repair, existem 4 proteínas que fazem o reparo do DNA. Quando existe um defeito do pareamento, e esse pareamento não é feito corretamente durante a multiplicação, a replicação normal do ADN, existem enzimas, essas enzimas que corrigem os erros que acontecem normalmente, mas há crianças que têm deficiência dessas enzimas. E aí, eles são, em geral, o mismatch repair congênita, você tem o defeito bialélico, herdado do pai e da mãe, né? Então, é uma doença muito rara, mas isso gera, né, um grande número de mutações, né, nas células do corpo inteiro e uma grande propensão a tumores cerebrais. Não tem muito tempo aqui para falar, então a mutação dessas enzimas leva à deficiência do reparo de DNA e um fenótipo que a gente chama de hipermutado, que pode levar. Quando ela é monoalélica, é síndrome de Lynch, quando ela é bialélica, herdada do pai e da mãe, é um CMMRD, ou herdado de um pai e da mãe com uma outra mutação germinativa, né? Mas basicamente ela é herdada do pai e da mãe. Então, a gente tem que saber separar a síndrome de Lynch do CMMRD, que a CMMRD é extremamente rara, né? Mas a mutação, como eu falei, em 2 alelos, com a penetrância altíssima, é uma transmissão recessiva, e resulta em múltiplos tumores pediátricos, né? Em geral, elas têm tumores cerebrais, linfomas e tumores do colo. Em geral, na primeira década já aparecem 1 ou 2 tumores, né? E uma grande propensão para tumores cerebrais. Na Jordânia, por exemplo, por causa da grande frequência de casamentos consanguíneos, 40% dos tumores cerebrais, dos gliomas de alto grau pediátricos, são associados a CMMRD.
Na França, a gente trabalhava com muitos pacientes vindos do norte da África, que também existia muito casamento consanguíneo, a frequência era alta, né? 30 ou 20, dependendo do centro de onde você trabalhava. Então, muito importante, essas crianças têm lesões outras, são as lesões como máculas, café com leite, podem ter lesões hipopigmentadas, pode parecer uma neurofibromatose. Então, atenção, tumor cerebral maligno na neurofibromatose, procurem se não há uma CMMRD ou uma mutação da enzima POE, que também pode simular um CMMRD. Tá? Então, importantes sinais clínicos e muito importante, glioma de alto grau em criança, na minha opinião, e de muitas pessoas, é igual a aconselhamento genético. Por quê? CMMRD, você tem casos com amplificação de MYC, como eu falei, que estão associados ao Lynch. Na histologia, vou passar rápido, a gente tem um fenótipo que é um pouco característico, que é a presença de muitas células gigantes na maioria desses tumores. Muitas. Alguns casos, algumas crianças podem ter meduloblastomas, além desses glioblastomas, ou alguns xantostocitomas de grau 3, que são os tipos histológicos mais frequentes. Os tipos histológicos são menos importantes, né? E está preocupado com células, a gente está preocupado em tratar, não é isso? E, frequentemente, eles têm então, mutações de ATRX, P53, isso aí é a cozinha do patologista, que pode fazer uma marcação de imunistoquímica e mostrar a perda de expressão da proteína mutada nas células do tumor ou em qualquer célula do corpo da criança que eu fizer, porque a deficiência está em todas as células do corpo. Tá? Então, aqui está, por exemplo, uma mutação de PMS2, que é a mutação mais frequente em tumores cerebrais, então é a forma das 4 proteínas de reparo, a que está mais frequente mutada em tumores cerebrais é PMS2, e aqui é um caso que tinha a perda completa de expressão, enquanto as outras proteínas, MLH1, MSH2 e MSH6, estão preservados, o patologista já pode dar um grande avanço no diagnóstico aqui. Isso dito, os tumores cerebrais pediátricos, eu falei da classificação, se você fizer um perfil de metilação, tem muito mais categorias do que as categorias da OMS. Isso aqui a gente não precisa entrar em detalhe com isso. Existe um site, que é o site da metilação de Heidelberg, que vocês podem olhar e ver quais são as categorias de gliomas de alto grau, só do tipo pediátrico, que tem 8. Está vendo? E que são importantes, porque algumas, por exemplo, estão enriquecidas para amplificações de MYC, alguns podem estar associados a lifraumene. A gente sabe que o RTK subtipo 1 pode estar associado ao CMMRD, ou eventualmente o Lynch, né? Que os gliomas pós-radiação, né? Por exemplo, os pacientes com medulloblastoma, em geral, são desse subtipo. Então, o diagnóstico ele é uma síntese. De uma maneira geral, o que tem para dizer aqui, então, é atenção aos subtipos de gliomas de alto grau da criança e a possibilidade de haver um CMMRD nas crianças com glioblastoma. Então, isso é o que eu tinha para falar sobre os gliomas de alto grau. Bom, alguma outra coisa, algum outro detalhe sobre isso? Isso é uma figura que eu gosto sempre de mostrar, que correlaciona a idade, né? E a localização aos tipos de tumor. Então, esse é um diapositivo já antigo, mas que é ótimo, que mostra que, dependendo da localização e da idade, você tem diferentes incidências. E que os gliomas do tipo adulto, por exemplo, com mutação de DH, acontecem em criança, mas mais no adulto, né? E que gliomas do tipo da criança também podem acontecer no adulto, como, por exemplo, a mutação K27M, eventualmente, ela pode ser vista, e que esses subtipos são prognósticos. Tá? Então, aqui está digamos, uma síntese do que a gente falou. Importante lembrar que os gliomas do tipo adulto também podem acontecer na criança. Então, o astrocitoma com mutação de DH e o oligodendroglioma com mutação de DH, a gente não vê em criança com até 5, 6 anos, mas a partir de 10, até o primeiro oligodendroglioma vindo uma criança de 6 anos. Eles acontecem na criança, mas são raros. Né? Mutação de DH, você faz com uma imunistoquímica, você consegue fazer esse diagnóstico. Eventualmente, glioblastomas do tipo adulto acontecem na criança. Tá? Mas, antes disso, os gliomas de alto grau do tipo pediátrico são mais frequentes na criança. Então, são os gliomas difusos da linha média com alteração histona, né? Ou os hemisféricos com outra alteração da histona, os gliomas do tipo pediátrico, né? Que são o infant type hemisférico, que podem ter as fusões, então muito importante para o tratamento, e aqueles outros todos, né, que entram na categoria do IDH e histona selvagem, que podem estar associados, né, com o CMMRD, com o lifraumene, ou não, podem ser radioinduzidos,
E aí a gente tem que olhar caso a caso. Importante, de qualquer maneira, fazer um aconselhamento genético em criança com glioma de alto grau. Os de baixo grau entram no diagnóstico diferencial, né? E isso é importante que o pediatra conheça, porque são entidades, alguns até com alterações acionáveis, como, por exemplo, o PET pode ter uma mutação B600-BRAF. Então, pode ser usado o vermorafinib, por exemplo, e outros podem ter alteração V600-BRAF. Então, eu acho que para os gliomas, que eu tinha principalmente para dizer era isso. André, eu não sei se dá tempo de falar de ependimoma ou se a gente para por aqui, que eu não quero, enfim, passar do meu tempo. O que você acha? Se for tudo bem para o Daniel Moreira, acho que podemos seguir. Você pode falar, sim. Daniel, como é o que você acha? Um pouquinho de ependimoma ou a gente fica com isso? Deu para seguir? Falei muito rápido? Está um pouco melhor? Um pouquinho só, né? Tá sim. Vamos seguir, pode Desculpa. falar. Pode falar? Então, vamos falar um pouco sobre ependimoma. Olha só, ependimoma, primeira coisa, né? Então, falar para ependimoma para oncologista pediátrico é uma coisa. Falar de ependimoma para quem cuida de adulto é outra coisa. Para o adulto é uma doença benigna que fica curada. Para o pediatra é uma doença dificílima. Para o oncologista pediátrico é um pesadelo. Né? Como para nós, patologistas. Ependimoma de criança, a gente tem 4, 5 materiais de uma mesma criança no laboratório, porque eles recidivam, porque é uma doença que vai matar a criança, a maior parte delas, e em um tempo, né, alargado, com recidiva e com recidiva. Então, é uma noção muito diferente de ependimoma, porque ependimoma não é uma doença, são várias doenças. Né? Então, vamos falar um pouquinho delas aqui. Esse diapositivo é derivado dos estudos do Christian Peitler, que mostrou que o perfil de metilação era excelente para os ependimomas, e mas com restrições, porque ele não consegue resolver todos os problemas. Vamos falar um pouquinho disso. De qualquer maneira, os tipos de ependimoma que a gente olha, né, que existem hoje, existem subependimomas, que são supratentoriais, subependimomas infratentoriais, subependimomas espinhais. Esses todos existem. E esses verdadeiros subependimomas, definidos pela histologia e não pela metilação, são muito raros em crianças. Vocês, oncologistas pediátricos, vão raramente ver. Depois, existem os subtipos dos supratentoriais, que são os que têm mutação, fusão de ZFTA, fusão de IAP, e os infratentoriais, principalmente PFA, PFB, e dos espinhais. Existe o ependimoma mixopapilar, o ependimoma espinhal e o ependimoma com amplificação de MIC, que é uma entidade nova. Vamos falar um tiquinho de cada um. Então, primeiro, esse subependimoma. Se eu fizer um perfil de metilação, muitos tumores ependimários vão entrar na característica de subependimoma. Uns com histologia de subependimoma e outros com histologia de ependimoma. Então, para não deixar confusão, a definição de subependimoma é histopatológica. Os tumores que parecem ependimoma, mas cujo perfil de metilação é de subependimoma, nós não sabemos ainda o que é. Eles serão... A gente precisa estudar melhor esses tumores. Precisamos estudar melhor. Subependimomas são raros em crianças, são tumores benignos, e o diagnóstico costuma ser assim, como se diz em inglês, straightforward. Tá? Lesão benigna, muitos descobertos fortuitamente. Tem uma histologia característica, são multinodulares, poucas células, fazem clusters de células, etc. Um pouquinho mais frequentes do sexo masculino, geralmente intraventriculares, bem delimitados. O radiologista vai fazer esse diagnóstico, muito antes do patologista. O ependimoma mixopapilar vale uma palavra, né? São aquelas lesões que captam, desculpa, eu não tenho uma imagem aqui, né, de radiologia, mas são aqueles tumores captantes que, em geral, estão no cone medular ou estão lá embaixo, né? Uma captação forte de contraste, né? Um diagnóstico também, isso é um ependimoma fácil, ele tinha grau 1. Mas, olha só, as metástases espinhais e mesmo cerebrais acontecem. Em pacientes pediátricos, mais do que isso. Em alguns estudos, até 50% dos pacientes com ependimoma mixopapilar têm disseminação licórica ao diagnóstico. Então, o grau 1 bonzinho dele foi retirado e ele passa a ser um grau 2. Atenção ao ependimoma mixopapilar. Desculpe, a histologia é muito típica. Tem essas células alongadas, né, que constituem pseudopapilas, e tem esse material aqui, isso é uma coloração especial, que mostra que tem um material mucoide aí. O diagnóstico, em geral, costuma ser simples na patologia, mas eles não são tão benignos como a gente pensava. Né? E atenção, se o perfil de metilação deles pode ter um overlap com os outros
ependimomas também. Então, é um diagnóstico histológico também. O outro do terceiro subtipo, né, de ependimoma espinhal é o ependimoma com amplificação de MIC, raríssimo, mas muito agressivo. Em geral, ele é extramedular intradural, como está aqui nessa figura. Poucos casos da literatura, tem uns 30 casos reportados, são tumores que a gente reconhece histologicamente como um ependimoma, que tem características de alto grau, que tem uma amplificação de NMIC. Muitos deles, ao diagnóstico, já têm disseminação. Alguns ocorrem na faixa pediátrica, realmente, que estou falando aqui, e são tumores extremamente agressivos. Atenção, então, aos ependimomas de alto grau da medula espinhal, porque podem ter amplificação de MIC e esses precisam de um tratamento que ainda não está, acho que ainda não há protocolo para eles, mas precisa ser um tratamento agressivo e podem ocorrer em crianças de idade nova. O ependimoma espinhal, que é um ependimoma que não é um mixo pupilar, que não tem amplificação de NMIC, né? Ele é mais comum na intramedular, na região cervical ou cérvico-torácica, corresponde a mais ou menos 20% dos tumores primários intraespinhais em crianças e adolescentes. Atenção à neurofibromatose tipo 2. Então, são os que aparecem na neurofibromatose tipo 2, tá? E cujos, né, a maior parte tem, e os que não estão associados costumam ter também mutação do gene NF2, então é um gene importante, né, na gênese desses ependimomas espinhais, sejam eles associados ou não, né, à doença hereditária. A maior parte deles é de baixo grau, eles têm uma característica citogenética importante, que é ganhos e perdas complexos, a alteração no cromossomo 22 é praticamente constante, e, de novo, é um diagnóstico histológico, você não precisa, você tem que só pensar e rule out os outros subtipos de ependimoma na cabeça do patologista histologicamente. Tá? Mas são tumores de comportamento benigno. Bom, fossa posterior, que eu falei, é importante, 2 subtipos, não posso deixar de botar esse slide. O querido Hendrik Witt, que foi o cara que escreveu isso, né, esses subtipos em 2011, um grande colega, oncologista pediátrico, que hoje está numa cidade pequena na Alemanha cuidando das crianças, mas que contribui muito para a compreensão de ependimoma. E é um colega muito querido. Quando publicou esse artigo, tinha dados nossos de ependimoma que ele não quis fazer um scoop, publicou e deixou os nossos dados à parte que a gente pudesse publicar. Muito bom colega. Então, são 2 subtipos principais. Grupo A e grupo B. Isso é importante fazer, porque o grupo A, como eu mostrei aqui antes, eles têm um prognóstico pior, eu mostrei e não falei, e prognóstico ruim, né, tem uma tendência recidiva e a progressão muito maior do que o grupo B. Então, isso foi um estudo feito com o paciente Heidelberg e validado, né, com a série de Toronto, um estudo grande, já utilizando muita molecular, e depois a gente fez a correlação com isso, então a gente sabe que o grupo A são em crianças mais jovens, eles têm uma localização, pode estar mais central, mas frequentemente são mais laterais, aqueles tumores que saem pelos forame de Lusco e tal, mais frequentes são realmente grupo A. Tem um genoma, esse aqui é o genoma, tá vendo? São todos, cada um dos cromossomos balanceados, exceto para frequente ganho do 1Q, que é importante desses tumores, né? E eles têm um prognóstico pior. O grupo B, a gente começa a ver mesmo a partir de 8, 9 anos. E esses são tumores de crianças e do adulto. Tumor de fossa posterior do adulto, ependimoma de fossa posterior do adulto, em geral, é grupo B. Por isso que o cirurgião acha que tem comportamento benigno. E tem, uma parte tem. Né? São mais centrais, tem esse genoma cheio de ganhos e perdas e tem o melhor prognóstico. E a gente tem uma marcação de imunistoquímica que funciona bem, que é a trimetilação da histona, aquela mesma do glioma do tronco que eu mostrei, por outras razões e outros mecanismos moleculares que a gente não vai ter tempo de comentar. Existe uma perda da trimetilação nos ependimomas do grupo A da fossa posterior. Então, o patologista faz uma imuno e ele consegue fechar diagnóstico com segurança. Do grupo B, a maior parte está preservado. Raros casos deixam alguma dúvida, aí você leva para molecular. Mas o grupo A a gente reconhece pela perda da trimetilação, importante porque eles têm um prognóstico pior. Além de dizer que é um grupo A e grupo B, hoje em dia você não pode deixar de fazer 2 outras coisas. Ver se ele tem um ganho do cromossomo 1Q, que o grupo já tinha sido mostrado, o David Ellison, grande patologista, patologista pediátrico de tumores cerebrais, um dos papas da patologia pediátrica, a gente aprende com ele demais, já mostrou em 2002 que o ganho do 1Q era desfavorável nos ependimomas.
E, então, a gente vê aqui que a perda um ganho do braço longo do cromossomo 1 ele está associado a um pior prognóstico. Aqui a gente vê, olha. E mais recentemente, deixa eu falar logo que eu explico tudo de uma vez, a perda do braço longo do Q, ele também está associado a um mau prognóstico. Então, esses aqui são quando não há perda do braço longo, e aqui com a perda do braço longo, o prognóstico é péssimo para essas crianças, é um fator de muito ruim prognóstico nos ependimomas do grupo A. Grupo A. E aqui a mesma coisa, são ependimomas do grupo A. Aqui ele não tem nem a perda, nem o ganho do 1Q, nem a perda do 6Q. E aqui ele tem só o ganho do 1Q, ele já vai bem pior. Aqui ele tem o ganho não tem alteração do 1Q, mas já a perda do cromossomo 6 do 6Q é ruim. E aí, quando ele tem as duas coisas, é o pior cenário possível. Então, 2 fatores prognósticos que têm que entrar realmente na avaliação dos ependimomas do grupo A. Bom, o grau de ependimomas sempre foi muito controverso. Então, saber que muitos centros ainda, por falta de molecular, utilizam o grau como uma ferramenta para o tratamento, não tendo uma outra coisa é importante. É o que a gente tem, a gente faz com o que a gente tem. Né? Eu trabalhei na Alemanha, na França, estou no Brasil, a gente sabe das limitações que a gente tem muitas vezes, e a gente faz o que a gente pode. Não é? A utilização do grau em ependimomas foi muito criticada, foi muito estudada, tem muitos trabalhos mostrando a pouca reprodutibilidade do grau em ependimomas. Curiosamente, alguns estudos mostram o grau como efeito prognóstico. Se você pegar as séries, mesmo do St. Jude, depois o Daniel pode comentar, Daniel, série do Merchant, mostrando. E, curiosamente, nas séries que você usa muito radioterapia, o grau é prognóstico. Eu não sei porquê, tem mil teorias, mas a gente não tem tempo para discutir isso aqui. O fato é que ependimomas de altíssimo grau a gente reconhece facilmente, muitas mitoses, necrose, proliferação vascular. Difícil são aqueles ependimomas que estão ali entre, tem um pouco de mitose e tal. Então, esses são mais difíceis da gente dar o grau, e o grau, acho que nesses causa uma confusão. Fato é que os patologistas ainda dão o grau dos ependimomas, embora em muitos estudos eles não tenham saído como fator prognóstico. A minha opinião pessoal é que o peso dos elementos diferentes do grau não tem sido bem utilizado. Mas isso é uma discussão grande. É importante dizer que ele tem sido contestado e em muitas séries ele não tem prognóstico, em outras tem. Então, voltando à classificação dos ependimomas, né? Então, foi essa que eu mostrei. Vamos falar um pouquinho só dos supratentoriais agora. Então, o primeiro é o ependimoma com a fusão que chamava HELA, mudou o nome do gene, é ZFTA. Eles são mais comuns no lobo frontal parietal, tanto em crianças como adultos, realmente ocorrem em crianças e adultos, podem ser grau 2 ou 3. Eles têm uma fusão, e tem várias fusões diferentes. Então, para procurar fusão, você pode fazer uma fish break apart, ou você tem que procurar cada fusão específica se você fizer PCR. Tá? Em alguns casos, a imunistoquímica, desculpa, eu não marquei, ela é útil. Por exemplo, quando o gene HELA está envolvido na fusão, uma imuno aqui, NF-kappa-beta, ela é positiva nos tumores que têm o HELA, que é um dos partners da fusão. Né? Então, a fusão entre ZFTA e HELA, na maior parte dos casos. Quando é o HELA que está envolvido, a imuno é positiva. Então, a gente reconhece em grande parte deles. Né? Então, é importante, eles são um subtipo mais frequente de ependimomas supratentoriais. São um grupo heterogêneo, acho que precisam ser melhor estudados, porque tem diferenças, alguns vão melhor e outros vão pior. Foi um estudo nosso, ainda do grupo de Bonner, retrospectivamente olhando os pacientes do HIT, da série alemã, a gente viu que a perda do CDKN2A, né, homozigótico, de 2 alelos, ela é de mau prognóstico nesses tumores. Então, se puder, estudem também e peçam para que isso seja acessado, porque ela indica realmente um prognóstico pior nesses pacientes. Segundo subtipo, posso falar um pouquinho mais, porque trabalhamos muito sobre isso, é o ependimoma com fusão de IAP, que acontece principalmente em sexo feminino abaixo dos 3 anos. Já vi em adulto com 58 anos, mas é muito raro, muito raro. Então, são ependimomas que todo mundo fala, ependimomas EFTA, ependimoma IAP. Não, muitos ependimomas EFTA, pouquíssimos ependimomas IAP. Eles são mais ou menos 7% ou 5%, né, dos ependimomas supratentoriais. Mais em meninas, e realmente até os 3 anos é a grande pico de idade. A mais grande parte deles
é intraventricular ou periventricular. Eles não... Raro, eu não vi um caso que fosse mais periférico. Às vezes eles são muito grandes e vão até a periferia, mas se olhar, ele tem um componente próximo ou intraventricular. Tem uma histologia muito característica, embora não específica, que mostra essas células pequenas com núcleos escurinhos e muitos pontinhos na imuno para EMA. Isso é coisa de patologia. Mas se você ficar atento, você vai encontrar isso. Da nossa série de 15 casos, todos vivos, apesar uma paciente faleceu em pós-operatório, todos os pacientes vivos sem doença, ou raros com doença, alguns sem nenhum tratamento, 3 pacientes sem 0 tratamento, 0 radioterapia, 0 quimioterapia, só cirurgia, uma delas com um epidimoma grau 3, vivo, sem problemas depois da doença. Então, a questão do epidimoma IAP, confusão IAP, é se você pode realmente diminuir, desescalar o tratamento para eles. Difícil, porque fazer um clinical trial com uma doença tão rara é muito complicada, mas é uma questão a ser discutida. A alteração genética, da grande maioria, são IAP1, MLD1, uma com exon 2 e 5, que é uma coisa muito característica. Raramente exon 3 e 5, raramente outras fusões. Então, isso é importante. Agora, isso é um outro recado final e importante dos ependimomas. Os ependimomas que não são nem HEL-A e nem IAP1 fusão positivos, que são esses aqui, olha. Então, não são nem ZFTA, nem IAP. E existem. Tá? 30% do tumor que o patologista vai chamar de patologia de ependimoma supratentorial hoje não é nem IAP, nem HEL-A. E não tem categoria molecular. O que eles são? A gente não sabe, mas muitos são entidades novíssimas. A metilação ajudou nisso. Por exemplo, está aqui 3 tipos, eu posso dizer 10, mas não vou chatear vocês com isso. Então, o recado é o seguinte: existem vários tumores, os ependimomas, que não têm uma molecular bem estabelecida de supratentoriais. Estudem mais esses pacientes. Peçam uma molecular. Insistam, se possível, porque vocês vão encontrar, que provavelmente vão descobrir que eles fazem parte de uma categoria de tumores ou não descritos ou tumores novos. Por exemplo, fusões de Plague L1, fusões de PAT-Z1. Esses aqui, por exemplo, têm um prognóstico muito bom. Ou tumores com duplicação interna em tandem do B-Core, então, e que tem um prognóstico diferente, cada um do outro, e que podem ser melhor estudados. Então, atenção aos tumores supratentoriais, que não são nem AP e nem HEL-A. Tá? Podem ser várias coisas, estudem molecularmente esses pacientes. Aqui está um resumo do que eu falei. Tá? Não vou continuar, porque já demorei muito. Então, resumindo, os gliomas difusos, o do tipo pediátrico, você tem que encontrar alteração molecular. Lembrar que você pode ter alteração histona, que é a K27M na linha média, ou G34 no hemisfério. Atenção aos bitalâmicos EGFR. Né? Os gliomas do tipo infantil, né? Hemisfério tipo infantil, procurem fusões. E se for um ganglioglioma desmoplásico infantil, ele pode ainda ser dessa categoria, lembrem disso, é uma coisa pouco falada. E outra coisa, gliomas de alto grau em criança, por favor, CMMRD, eventualmente Lifraumene, aconselhamento genético. Para os ependimomas, o subependimoma e o mixopapilar são definidos histologicamente, o mixopapilar não é tão bonzinho quanto se pensava. Nova entidade, ependimoma espinhal com amplificação de CEMIC agressivo. Infratentorial, grupos A e B, para o grupo A lembrar de fazer o 1Q e o 6Q, que é prognóstico, e supratentorial. ZFTA, IAP1, fusões específicas, e quando não é IAP, não é ZFTA, deve ser uma outra coisa. Procurem entidades novas, procurem estudo molecular. Isso que eu tinha para dizer. Peço desculpas pela fala atravessada e rapidíssima e pelo atraso. Muito obrigado, doctor Felipe. Ahora, bueno, vamos a seguir con la presentación de Daniel Moreira. Todos ustedes conocen a Daniel Moreira, neurocólogo del Hospital de Sant Lluc, que nos va a presentar cosas muy interesantes sobre terapia blanco en tumor del sistema nervioso central. Muchas gracias, Daniel. Listo. Gracias por la presentación, Daniel. Un saludo a todos. Gracias por la invitación. Creo que la presentación del doctor Felipe es buena contextualización de algunos conceptos que vamos a cubrir probablemente en los 125, 30 minutos. Voy a prenderlo del chat. Si hay alguna duda en algún momento, alguna aclaración, ahí me escriben
y la abordamos. Dos elementos o puntos principales a cubrir. Primero, para contextualizar un poco la terapia blanco, es este concepto de medicina de precisión que nos gusta mencionar, que lo leemos en los periódicos, pero qué realmente significa en la oncología pediátrica nos ayuda al segundo componente, que son algunos ejemplos específicamente de terapia blanco para tumores del sistema nervioso central en la población pediátrica. Entonces empezamos con estos conceptos generales de medicina de precisión. Significa muchas diferentes cosas dependiendo de quién le preguntas, pero creo que es una definición que yo encontré que se me hizo la más pertinente y la más relevante, que básicamente la medicina de precisión busca curar a más pacientes minimizando los efectos secundarios tanto a corto como a largo plazo asociados con el tratamiento. Eso obviamente implica medicamentos que no solamente atacan en sí las células tumorales, pero también el ambiente del tumor, el microambiente, a través de afectaciones en angiogénesis, la posibilidad de metástasis, transformaciones moleculares y también la parte inmunológica también. También el contexto de definir algunos conceptos. Antes de hablar de terapia blanco, tenemos que hablar de biomarcadores. Y eso significa que hay en el tumor o en el medio ambiente alguna variante genética o algún otro examen que nos indica que posiblemente o más probablemente un tumor va a responder a alguna terapia blanco. Y cuando definimos terapia blanco, básicamente es un medicamento, un fármaco con un efecto secundario, pero con un mecanismo de acción conocido y específico. Creo que este es realmente en el contexto de la comparación de la quimioterapia citotóxica, que es mucho más un escopetazo. Esto es obviamente más específico en cuanto a el rango terapéutico y en el contexto de biomarcadores también. En el contexto general de la oncología pediátrica, sabemos que en los últimos 10, 15 años ha habido estudios enormes secuenciando el genoma de los cánceres pediátricos. Aquí hay 7 ejemplos grandes. Estaba el Cancer Genome Study. Básicamente todo para describir el contexto de la carga mutacional en la oncología pediátrica. Lo importante a recalcar de esta figura es la columna donde dice que entre 30 y 50% de las alteraciones que existen en el cáncer pediátrico posiblemente tienen algo accionable. Esto es un poco hipotético, sí, desde la parte preclínica, pero nos da una visión al futuro. Cuando comparamos importantemente el genoma del cáncer pediátrico, es muy diferente al cáncer en adultos, principalmente en la carga mutacional. En esta figura de este paper hace ya casi 10 años, vemos que los cánceres pediátricos que están en el extremo derecho tienen muy poca carga mutacional, muy diferente a, por ejemplo, el cáncer de pulmón o los melanomas. Eso tiene implicaciones terapéuticas en cuanto a la terapia blanco, tanto de manera que podría tener una eficacia mayor o también al opuesto. En el primer contexto, si es un driving mutation, o sea, es una mutación que está amplificando y causando la oncogénesis, una terapia blanco podría tener más eficacia. Sin embargo, si pensamos en inmunoterapia, entre menos neoantígenos existen, menos relevante va a ser la inmunoterapia. Todo esto para repetir este contexto histórico que decimos, que los niños no son adultos pequeños. Especialmente en neurooncología es muy cierto, especialmente como escuchamos con la plática del doctor Felipe, que la biología es muy diferente en los niños que en los adultos. Como también vimos, en el campo de la neurooncología ha habido una transformación enorme en los últimos 10 años, donde patologías que pensábamos que eran una sola entidad,
Por ejemplo, el medulloblastoma, pensábamos que todos los medulloblastomas eran iguales, igual había variantes histológicas, pero con el tiempo, en los últimos años, hemos visto que realmente son diferentes enfermedades con diferente pronóstico e importantemente desde la parte molecular y biológica, con diferentes células de origen. Entonces, realmente, si lo pensamos en la semántica, el medulloblastoma realmente son diferentes enfermedades. ¿Sí? Se unifican realmente por la parte histórica, pero hacia allá va el campo, donde vamos seccionando estas patologías. Medulloblastoma es el ejemplo más conocido, más descrito, más reportado, pero es lo mismo para gliomas de alto grado, que la figura de la parte derecha, es lo mismo para ependimoma, ATRT lo mismo, y para allá va el campo. Y la cosa con el tiempo, conforme se hacen más estudios y se ven un poquito más específicos y refinados las plataformas moleculares, vemos que ya no son 4 subtipos o subgrupos de medulloblastoma, ahora hay 12 a 14, dependiendo del grupo que lees. Entonces hay esta expansión del conocimiento. Sin embargo, cuando empezamos a ver toda esta parte de la patología y de la biología, creo que esta es una figura muy bonita de cómo representar el contexto y el paisaje actual de la neurooncología pediátrica. Muchos o la mayoría de estas mutaciones y alteraciones nuevas no sabemos qué hacer con ellas de manera prospectiva en los pacientes que estamos viendo ahorita. Vemos alteraciones de YAP o CFTA en los ependimomas, no sabemos qué significan y aún no estamos en un lugar donde vamos a modificar el tratamiento de manera prospectiva. Sin embargo, en base a los estudios retrospectivos, nos podemos ir formulando algunas ideas de cómo la clasificación de grupos de riesgo en base a la clínica, si tiene metástasis, tumor residual, se agregan a la parte histológica y molecular. Todo esto unificando una estratificación de riesgo. Es un concepto que no es nuevo en la oncología pediátrica. El campo de la leucemia lo ha hecho por 20 años. Pero creo que este es el contexto de la neurooncología pediátrica actual y mínimo en el futuro a corto plazo. Entonces tenemos que hablar un poco de la terapia blanca y cómo encaja en el contexto actual. Ejemplificando algunos ejemplos puntuales que les voy a mencionar en las siguientes diapositivas. ¿No hay preguntas? Empezamos con gliomas de bajo grado. Este es donde tenemos más conocimiento y más tiempo utilizando terapia blanco en la neurooncología pediátrica. Sabemos que los gliomas de bajo grado, muchos tienen una alteración en la vía de la MAP quinasa, y en base a eso se han utilizado diferentes medicamentos, ya sea inhibidores de BRAF o inhibidores de MEK, que es un paso después en la cascada del MAP kinase. Sí, y hay estos medicamentos. Bemiorafin y Dabrafin hemos usado por muchos años ya, y algunos un poquito más nuevos, pero ya con algunos estudios publicados en los últimos 3-4 años, que son los inhibidores de MEK como selumetinib, trametinib, y algunos más nuevos como mirdametinib. El contexto actual, mínimo los estudios publicados, es en pacientes en recaída por recurrencia con estos gliomas de bajo grado. Lo que hemos visto es hay una respuesta radiográfica y hay un control de la enfermedad. Y ojo que no dije cura. Hay un control de la enfermedad donde se altera la historia natural de la progresión. En la parte de la izquierda ven un waterfall plot donde ven esa respuesta radiográfica, que es bastante fuerte cuando utilizamos inhibidores, especialmente cuando hay fusiones de BRAF, más que cuando hay mutaciones puntuales como el V600E. Y vemos también en las curvas de Kaplan-Meier de la derecha que se alteran las tasas de sobrevida libre de enfermedad. Entonces, hay esta respuesta radiográfica y alteración en la historia natural de la enfermedad. Al mismo tiempo, estos medicamentos tienen efectos secundarios que son específicos de clase. Ahí tienen una tabla con algunos efectos secundarios más comunes. Los que vemos muy frecuentemente son alteraciones en la piel, paroniquia, y lo que más nos preocupa son alteraciones en la retina y también alteraciones cardíacas, que es
frecuentemente la causa por la que alteramos la dosificación de estos medicamentos o de plano los paramos. Hablando específicamente de los pacientes con neurofibromatosis, sabemos históricamente, independientemente del tratamiento, que tenemos que tener diferentes consideraciones al momento de abordarlos. Menos necesidad de intervenciones quirúrgicas. Si tienen neurofibromatosis, la relevancia de una biopsia se vuelve menor. Y también la parte de los resultados visuales. Sabiendo históricamente que la tasa de respuesta a la quimioterapia es mayor para este grupo poblacional, pero también es lo mismo para terapia blanco, terapia dirigida con inhibidores de BRAF o también MEK. Y lo importante en los pacientes con neurofibromatosis no nada más es los efectos en los gliomas directamente, pero también en otros procesos secundarios a esta enfermedad sistémica. Importantemente, quedan preguntas a resolver todavía. Nos gusta hablar de terapia blanco, todavía está en un contexto donde los estudios publicados son realmente en recaída. Hay algunos estudios que fueron abiertos en los últimos años sin resultados, donde se está utilizando de primera línea, que es el primer paso, un estudio fase 3, donde se compara terapia blanco con quimioterapia citotóxica. Y esos son los estudios de COG 1831 y 1833, que son para pacientes con y sin neurofibromatosis. Sin resultados todavía. La anticipación es que van a ser mejores los inhibidores de la terapia blanco, pero no lo sabemos todavía. Entonces, realmente no está comprobado que deben de ser utilizados en primera línea. Y la otra pregunta, un poco más secundaria, es cómo se utilizan, como monoterapia o en combinación. Dos agentes de terapia blanco o posiblemente también terapia blanco con quimioterapia citotóxica. Este fue un estudio que fue publicado por el doctor Buffin en JCO hace algunos meses, donde se vio que la combinación fue mejor que mínimo quimioterapia citotóxica, la combinación de dabrafenib y trametinib, un inhibidor de BRAF y uno de MEK. Y después tenemos que ir puliendo cuáles son los efectos diferenciales dependiendo de las alteraciones moleculares, BRAF, fusiones o mutaciones puntuales. Y lo otro que siempre empezamos a ver cuando empezamos a utilizar estos medicamentos más es no todos los inhibidores son iguales, ¿sí? Vimos esta historia con los inhibidores del cromosoma Filadelfia, los de primera generación, segunda generación y tercera generación. Y es lo que estamos comprobando ahorita en un estudio de St. Jude, utilizando un inhibidor de MEK nuevo que se llama mirdametinib, que mínimo en base a la farmacokinética esperamos una mayor penetración en el sistema nervioso central, por ende una mayor tasa de respuesta radiológica y alteraciones del curso natural de la enfermedad. Se los mencioné un poco hace unos minutos, pero tenemos que ser conscientes. La terapia blanco en gliomas de bajo grado no es curativa. Hemos visto en los últimos años, responde a los pacientes, empezamos estos medicamentos, los paramos y los pacientes recaen. Utilizamos otra vez el inhibidor y probablemente van a volver a responder. ¿Qué significa esto? Que igual que con leucemia mielógena crónica, no sabemos cuándo parar, se vuelve una enfermedad crónica. ¿Vale la pena utilizarlos? Sí, pero ¿cuál es el costo? ¿Sí? Ahí se lo menciono, no sabemos cuál es la duración del tratamiento. Sí, hay pacientes ahorita que estamos viendo en consulta que llevan 3, 4, 5 años con estos inhibidores, pero no sabemos cuándo pararlos. Muchas preguntas, esperamos irlas resolviendo en los siguientes 5 años mínimo, poquito a poquito. El siguiente ejemplo son los gliomas en infantes y niños pequeños. Se los mencionó el doctor Felipe, más que nada en el contexto de, en los últimos años hemos visto estas fusiones que son agnósticas a la histología, que también tienen inhibidores. Ejemplos, NTRK, ALK, MET y ROS1. Estos 4 son frecuentes en los gliomas en infantes. Acuérdense que en los gliomas de alto grado hay 3 grupos biológicos.
los adultos que son separados, los adolescentes, niños y los infantes son el tercero. En los infantes, aproximadamente 20% tienen alguna de estas 4 fusiones. Importantemente, hay experiencia con los 3 inhibidores que ahí les menciono, entrectinib, larotrectinib y repotrectinib, donde hay respuestas bastante rápidas y profundas cuando existen estas fusiones y se utilizan estos medicamentos. Han habido muchos estudios en los últimos años de esto, publicados en los journals de alto impacto. Ese es el contexto de los gliomas infantiles. Este fue el paper de hace algunos años del grupo de Toronto, donde realmente hay algunas cosas que concluir. Uno, en los infantes, los gliomas de alto grado y los de bajo grado empiezan a haber un overlap significativo en cuanto a sobrevida y respuesta a tratamiento. Cuando hablamos de estas fusiones recurrentes, la mayoría son en gliomas de alto grado, pero hasta 20% en gliomas de bajo grado. Y en la figura de ahí, abajo a la derecha, ven la distribución de las diferentes, donde ALK y NTRK son los más comunes, un poquito menos común ROS1 y MET es el menos común. Importantemente, se publicó el año pasado el estudio fase 1, fase 2, utilizando entrectinib para tumores del sistema nervioso central. Waterfall plot lo ven al lado izquierdo, respuestas muy profundas, donde muchos tuvieron respuestas completas, y este es en el contexto de recaída. Entonces muchos de estos pacientes ya habían sido radiados, quimioterapia, resecciones, y aún en ese contexto una respuesta profunda. Y lo otro que ven en el Swimmer's plot que está en el lado derecho es que es una respuesta rápida. La mediana de la respuesta son 4 meses. Entonces, dentro de 4 meses hay una respuesta profunda y marcada. Lo que sí vemos es con el tiempo sí puede haber la posibilidad de resistencia a estos inhibidores. Importantemente, la respuesta radiográfica 50%, cuando hablamos de todos los tumores del sistema nervioso central, específicamente para los gliomas, en ese estudio 7 de 8 respondieron. Cuando hablamos de este grupo poblacional y los inhibidores de NTRK, ALK, no sabemos muchas cosas, ¿sí? Hay mucha anticipación con estos medicamentos, pero no sabemos cómo se van a integrar en el tratamiento multimodal, especialmente en primera línea. Si tienes un tumor grande hemisférico en un niño de 9 meses, le das este tratamiento y una respuesta, y después, ¿qué haces? ¿Sí? Entras a resecar, das quimioterapia citotóxica. Realmente no sabemos. Importantemente, tampoco sabemos cuál es la duración del tratamiento, especialmente si hay una resección y no hay residual en ese contexto. No sabemos, ¿sí? Y especialmente para este grupo poblacional, que son pequeños, no sabemos cuál es la toxicidad a largo plazo. En el estudio fase 1, fase 2, 20% tenían fracturas espontáneas, y eso incluye fracturas de huesos grandes. Aquí hemos tenido un par de pacientes con fracturas espontáneas de la cabeza femoral, bilaterales. Y lo otro importante saber, especialmente como les menciono, que son chiquitos estos pacientes, es la neurotoxicidad. Una función fisiológica de la proteína NTRK es en el desarrollo neuronal. Entonces, si utilizamos un inhibidor, no sabemos cuál es el efecto neurocognitivo a largo plazo. En los estudios de fase 1, fase 2, la mayoría eran niños un poquito mayores, entonces realmente no sabemos todavía. Como mencionamos en el ejemplo anterior, mucha anticipación de utilizar estos medicamentos. Todavía no sabemos bien cómo utilizarlo y cuáles son efectos a largo plazo. Esto se los menciono rápido porque esto es algo que hemos sabido por ya casi una década, donde los medulloblastomas del subgrupo Sonic Hedgehog tienen la posibilidad biológica de responder a inhibidores de smoothing, como el wismodegib, porque está activado el pathway de Sonic Hedgehog. Hubo estudios donde hubo una respuesta transitoria en pacientes de recurrencia, se publicó de pacientes de St. Jude hace casi 10 años, y eso hizo que se incluyera en el último estudio de St. Jude para medulloblastoma en primera línea, en el contexto de 2 cosas.
los inhibidores de smoothing para pacientes con Sonic Hedgehog, eso hace sentido porque ese es parte del pathway, pero en pacientes solamente con maduración ósea, porque con los primeros pacientes que se utilizó se cerraban las epífisis, entonces se tuvo que cambiar el protocolo y nada más con pacientes con maduración ósea. Sin embargo, parece que los resultados preliminares es que no hay un fenotipo, no agrega sobrevida, no hace nada. Los pacientes que eran curados no agregan nada y los que iban a recaer no agregó control de enfermedad. Entonces, por lo pronto, mi recomendación personal es no los usen. Otro punto importante, lo mencionó el doctor Felipe en cuanto a CMMRD o esta deficiencia de reparación bialélica. Estos pacientes tienen una carga mutacional muy alta, ¿sí? Muy diferente a los otros, los cánceres pediátricos. Se asemejan a los melanomas, a los cánceres de pulmón. ¿Eso qué significa? Que podrían responder a inmunoterapia, específicamente inhibidores de PD1 o PD-L1. Esa es la experiencia que ya fue publicada por el grupo de Toronto, donde hay una respuesta bastante marcada a nivolumab. Entonces, esto se está incorporando a estudios clínicos de manera prospectiva, especialmente en los pacientes del Medio Oriente, donde es mucho más frecuente, como acaban de escuchar hace algunos minutos. Otro campo de mucha, ¿cómo se llama? Mucha emoción en el campo de oncología pediátrica, las células CAR-T. Entonces sabemos que estos son células de los pacientes que se sacan, se hace la leucoferesis, se hace una transducción con estos, ¿cómo se llama? Vectores, se expanden y se vuelven a meter a los pacientes, buscando atacar un antígeno presente en las células tumorales. Donde hay más experiencia, obviamente los leucemia linfoblástica aguda, los CAR-T-cells contra el CD19. Esto lentamente se ha ido incorporado en algunos estudios bastante tempranos todavía en la neurooncología. Igual han escuchado que se utiliza para DIPG, se han diseñado CAR-T-cells para diferentes antígenos, GD2 y B7H3 son los más estudiados. Sí, ese es el grupo de Stanford y el grupo de Seattle, tienen algunas publicaciones donde se ha visto una respuesta en los pacientes con DIPG, ya sea radiológica o clínica. Sin embargo, es un control de enfermedad transitoria y aún en pacientes que tienen respuesta, eventualmente progresan y fallecen de enfermedad. Hay algunos estudios adicionales utilizando CAR-T-cell para otras enfermedades. Otro ejemplo son los HER2 de ependimoma. Al final de cuentas, en el campo hay opciones que se están expandiendo todavía muy temprano para utilizarse. Entonces estamos a mucho tiempo de utilizarse. Al final de cuentas, mi opinión es que estos se tienen que integrar en un tratamiento multimodal. No hay manera que estos sean una bala de plata que mate todos los tumores. Probablemente van a ser integrados con quimioterapia citotóxica, radioterapia, etcétera, etcétera. Esperamos ver muchos papers de esto en los siguientes años. Último ejemplo. Esto no pensarían como terapia blanco, pero esto regresa al concepto de biomarcadores y su utilización para la estratificación de riesgo. Acuérdense del contexto de la temozolomida en la oncología pediátrica. Hace 20 años se publicó el paper grande del New England Journal, donde la temozolomida tenía un fenotipo en los adultos con glioblastoma o gliomas anaplásicos. Sí, hubo mucha emoción, había una respuesta cuando se agrava a la radioterapia. Se replicó el estudio en niños y no hubo fenotipo. Agregar temozolomida a la radiación no hacía nada, ¿sí? Y que ese fue el estudio 0126 de COG. Ese estudio no tuvo fenotipo y después el siguiente estudio, que fue el 0423, se agregó temozolomida con lomustine. Mucho más intensidad, donde apenitas libró la marca, donde había una significancia estadística. Entonces se empezó a utilizar hasta cierto punto en algunos centros radiación temozolomida y lomustine como el estándar para los gliomas de alto grado en la población pediátrica. Estos estudios tienen muchos asteriscos
especialmente en el contexto actual de la neuropatología y el entendimiento de la biología, especialmente los gliomas de alto grado. Entonces, ¿cuál es el estándar? Creo que habría que discutirlo muy a profundidad. Importantemente, los oncólogos adultos en los últimos años, y esto es básicamente en base al estudio de Catnon, ¿sí?, vieron que realmente la temozolomida no funciona para todos los pacientes. Funciona realmente solamente en los tumores que tienen mutación en el IDH1 o 2. Si no lo tienes, realmente no funciona la temozolomida. Si lo tienes, hay un fenotipo bastante fuerte. ¿Sí? Entonces, cuando lo segregas, ese es el fenotipo que se ve con la temozolomida en los adultos. ¿Qué significa eso? Que si no tienes esa mutación, realmente no va a funcionar la temozolomida. Y eso porque es importante para nosotros, los neurooncólogos o los oncólogos pediatras, es que es muy infrecuente las mutaciones IDH1 y 2 en la población infantil, que significa que es poco probable que la temozolomida funcione. Todo eso para decir que la respuesta a la temozolomida en los pacientes pediátricos con gliomas de alto grado probablemente es limitado, ¿sí? Nos gusta utilizar la quimioterapia como oncólogos, pero creo que aquí existen datos limitados que realmente tienen eficacia. Entonces, mi opinión es que se debe utilizar con cautela. Yo la temozolomida yo ya no la utilizo, al menos que encontramos que tiene una mutación IDH1 o 2, que tiene una correlación bastante estrecha con la metilación del promotor de MGMT. ¿Sí? Entonces, eso es algo importante que considerar. Y lo otro importante es, en base al estudio que le mencioné de los adultos, es no importa cuándo utilizas la temozolomida, con qué lo utilizas. No hay un beneficio agregado si se da la radiación y la temozolomida al mismo tiempo. Esa ha sido la práctica de algunos años en algunos centros, en base a algunos estudios de adultos. Realmente no agrega nada. Entonces, agregar temozolomida ante la radiación agrega toxicidad, pero aparentemente, en base a los últimos estudios, parece que no agrega ningún beneficio terapéutico mínimo a los adultos. Habría que ver en la población pediátrica estos tumores que sí tendrían IDH1 y 2. Viéndonos un poquito general otra vez en cuanto a la terapia blanco, algunos conceptos relevantes para el futuro. Cuando hablamos de eficacia, cuando se diseñan los estudios, tenemos que tener bien pensado cuáles son las variables para definirla, ¿sí? Especialmente para tumores como los gliomas de bajo grado, que hipotéticamente tienen una tasa baja de mortalidad, pero una tasa alta de recaída. Entonces, ¿cuál es la variable principal que vamos a decir si es eficaz? Vamos a definirla en base a sobrevida de enfermedad, sobrevida global, o importantemente para los gliomas de bajo grado, calidad de vida, ¿sí? Es un balance, ¿sí? No es tan sencillo definirlo. Lo otro importante es cómo se integrarían los agentes de terapia blanco al tratamiento multimodal. Lo mencionamos cuando estábamos hablando de lesiones de NTRK en los gliomas de infantes. No son balas de plata, que ya es lo único que utilizas, probablemente porque si lo que hemos visto anecdóticamente se paran y regresan los tumores. ¿Cómo se integra esto en igual y en el contexto de neoadyuvante? Se vuelve a entrar a quirófano, se hace una segunda resección y se consolida con radiación, por ejemplo. Y lo otro es, estos medicamentos son carísimos, ¿sí? Especialmente en el contexto de que no sabemos qué tanto se utilizan. Mínimo, lo último que yo escuché es un mes de un inhibidor de MEK, mínimo en Estados Unidos, cuesta $10,000. Entonces, si lo vas a utilizar un año, $120,000, si se utiliza 3, 4 años, es un montón de dinero que no es razonable cuando hablamos del mundo fuera de los estudios clínicos, donde las compañías farmacéuticas están cubriendo los costos mínimo a corto plazo. Entonces tenemos que pensarlo bien. Hablamos mucho de terapia blanco, hay que pensar exactamente cómo utilizarlos. De esa manera de conclusión, el campo está evolucionando rápidamente. Hablamos de celos CAR T-cell, terapia blanco con medicamentos, inmunoterapia. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que estos agentes todavía están bastante tempranos en su estudio, siguen más que nada en el contexto de pacientes en recaída, ¿sí?
aunque entendemos que los cineos de BRAF y MEK están un poco más avanzados. Creo que esos serían los primeros que podríamos empezar a considerar que entrarían a tratamiento de primera línea. Finalmente, en los siguientes años, 5, 10, 20, lo que sea, creo que el campo base que van a ser incluidos en el tratamiento de primera línea en algunas situaciones específicas. ¿Cuál es esa situación o cuáles son esas situaciones? No lo sabemos todavía. Esperamos que conforme vayan publicando los estudios, algunos que los mencioné, vamos a tener más información para conocer el contexto para utilizarlos. Creo que esta era la última diapositiva y si hay tiempo para preguntas, con gusto las discutimos. Muchas gracias, Daniel. Súper interesante lo que nos acabas de presentar, porque siempre creemos que la terapia blanco va a ser lo que va a venir a cambiar toda la historia de la oncología. Hay un par de preguntas para ti. Nos pregunta Iván Maza. Si en los centros que no tienen estudios moleculares, ¿cuál sería la recomendación actual para el manejo de gliomas de alto grado? Excelente pregunta, Iván. Creo que para los oncólogos pediatras, creo que tenemos que definir dos grupos población, posiblemente un tercero. Pero están los infantes, donde aquí la quimioterapia tiene un rol principal. Sí, eso es en base a estudios de hace 20, 30 años de los 90, ¿sí? Donde aquí la quimioterapia sí tiene un rol importante. Ahí las tasas de respuesta radiológicas 40, 60%, ¿sí? ¿Qué esquema está por, no se sabe bien, pero una buena intensidad, ¿sí? En los pacientes mayores, ¿sí? Creo que el estándar es buena resección y radioterapia focal. Yo diría hasta ahí, ¿sí? Hay algunos centros que les gusta temozolomida y lomustina. Nosotros lo dejamos de utilizar aquí en St. Jude mínimo hace 3, 4 años, principalmente, honestamente, porque la lomustina ya no la conseguíamos, ¿sí? Y conforme fuimos viendo los estudios nuevos, fuimos viendo, pues es que realmente nuestra interpretación de los estudios viejos es que realmente no pensamos que la quimioterapia es, le agrega mucho más que toxicidad, ¿sí? Eso es muy en base a sesgos institucionales, ¿sí? Pero mínimo ahí serían esos dos puntos. En los adolescentes y adultos jóvenes, aquí es donde se empiezan a ver algunas mutaciones de IDH1 y 2. Si encuentran esa mutación que correlaciona con la metilación de MGMT, ahí sí tiene rol la temozolomida, ¿sí? Ahí sí se puede utilizar. Los últimos estudios en adultos parece que la dosificación estándar de 150 el primer mes y después 200 por 12 meses parece ser el consenso, pero hay algunos estudios que están por publicarse que igual van a concluir cosas lo opuesto que la que les acabo de decir. Pero creo que eso es lo que yo diría que son las recomendaciones mínimas personales. Antes de fazer a próxima pergunta, para o Daniel, eu gostaria de perguntar para aproveitar o Felipe, para ele comentar um pouco como a grande maioria das pessoas não tem a avaliação molecular, aproveitar essa pergunta sobre o glioma de alto grau e também direcionado ao baixo grau, o que se pode, resumidamente, fazer na histologia para fazer um melhor diagnóstico desses pacientes, inclusive algumas alterações eventuais moleculares. Felipe. Obrigado pela pergunta, Andréia. Queria antes felicitar o Daniel pela exposição clara, muito boa sobre o assunto. Para mim, que não sou oncologista, aprendi muito. Muito obrigado. É uma pergunta difícil, porque a gente não tem uma grande possibilidade de correlação histomolecular. Mas uma coisa importante, que acho que ficou clara na apresentação do Daniel também, é que a idade é muito importante. Então, primeira coisa, quando a gente está falando
de uma criança, então, de um lactente, né? Então, lactente com glioma de alto grau é extremamente importante ter a noção de que pode-se estar perdendo um tumor com fusão. O que adianta isso? Você faz o diagnóstico. Aconteceu aqui no Brasil um caso desafortunado de nós termos feito o diagnóstico, a gente conseguiu fazer o diagnóstico da fusão e o centro, sabendo disso, disse não tem dinheiro para o medicamento. Então, realmente, é um problema. Isso dito, o patologista pode expressar isso da seguinte forma, dizendo, olha, é um glioma de alto grau na cidade, que parece um glioblastoma, muito provavelmente, ou em grande parte dos casos, tem uma fusão e eu não estou podendo procurar. Então, isso já é um anúncio para o oncologista de que ele tem uma limitação. Sempre o patologista anuncia a sua limitação e diz que precisava ser feito no mundo ideal, porque isso pode mobilizar as pessoas para que elas façam. Depois, isso foi um ponto que eu já falei e volto a repetir, não só gliomas com histologia de alto grau, isso ficou claro no papel da Ana Guerreiro-Stucklin, que também o Daniel mostrou, que alguns com histologia de baixo grau também podem ter essa fusão nos lactentes. E, frequentemente, esse baixo grau corresponde ao que o patologista chamaria de astrocitoma ou ganglioglioma desmoplásico infantil. A maior parte dos baixo grau que tem essa fusão tem essa histologia. Então, atenção a esse, porque esses também podem ter a fusão. Chamem a atenção para isso. O tumor descrito originalmente pela doutora Analia Taratuto, de Buenos Aires, né? Então, uma grande patologista. Então, isso para as crianças da idade lactente. Para as crianças de idade mais elevada, a gente tem algumas correlações. A presença de células gigantes e um componente indiferenciado, principalmente numa criança de 7 a 12 anos, qual a realidade? Atenção ao CMMRD, muita atenção. Se ele tiver feito uma P53 e for super positiva, porque além de outras proteínas, a P53 é muito frequentemente mutada, é a proteína mais mutada em câncer, mas preste atenção porque ele pode estar vendo um glioma com que faça parte da CMMRD. E aí ele pode conversar com os patologistas que fazem cólon, porque eles têm esse arsenal de imunohistoquímica para diagnosticar Lynch. Isso não é uma coisa tão infrequente, mas tem que pensar nisso, tá? O glioma com mutação da Li-Fraumeni de MIC-N tem uma histologia particular. Ele costuma fazer nódulos corticais. Então, atenção a ele também, uma P53 muito forte, né? Também costumam ter P53 mutado e podem estar associados a Li-Fraumeni. E uma histologia indiferenciada com nódulos corticais pode indicar esse glioma com amplificação de MIC-N. Então, existem algumas coisas que a gente utiliza na correlação, mas tem uma hora que você não pode evitar a molecular. E aí converse, entre em contato, fale com as pessoas. Em geral, existe uma boa sensibilidade de quem tem o método para fazer para os que não possuem. Então, em tumor pediátrico, a gente trabalha com isso, não são muitos patologistas que fazem, né? Converse com as pessoas. Em geral, os grandes patologistas sempre ajudam quem tem menos meios. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. O próprio NIH nos Estados Unidos pode fazer metilação patologista se tiver algum. Entre em contato. Marta Quezado, Ken Aldap, eles fazem perfil de metilação para casos externos que as pessoas não possam fazer. Conversem com eles sobre a possibilidade de enviar os casos. É isso mesmo, é bem difícil mesmo, a gente sabe, e a gente tem que lidar com a nossa realidade, mas conhecendo também que tem colegas que eventualmente pode ajudar em alguns casos, né? E que são mais difíceis, mais complexos da gente fechar o diagnóstico. Eu vou fazer, então, a pergunta para o Daniel. Em português pode ser, Daniel? Sí, la puedes repetir en español. Considerando que há diferenças entre os inibidores do BRAF em gliomas de baixo grau, qual seria o ideal para o tratamento? Vemurafenib ou dabrafenib? Super. ¿Puedo hacer un comentario en relación un poco de lo que dijo el doctor Felipe? Nomás Claro. para contextualizar un poco lo que nosotros estamos viendo aquí
la experiencia de St. Jude. Nosotros hacemos la revisión histopatológica como todas las instituciones. Hacemos metilación en todos los tumores de nuevo diagnóstico y hacemos secuenciación, ¿sí? Pero la metilación se tarda 4 a 6 semanas, ¿sí? Entonces muchas veces ya empezamos el tratamiento y dice, by the way, es un grupo 3. Bueno, muy bien, entonces ya sabíamos que era 3 o 4. Infrecuente definimos el tratamiento en base a la metilación. Si es muy relevante, nos esperamos, pero muy frecuentemente ya empezamos el tratamiento y ya nos avisan. En el último año y medio hemos empujado a los patólogos y los molestamos mucho para el grupo 3, porque sabemos en el estudio de COG, si tienen grupo 3 y metástasis, ahí es donde igual y podemos utilizar carboplatino. Pero muchas veces hablamos de estos estudios que son muy relevantes, pero nosotros lo vemos mes y medio después del diagnóstico, ya definimos el tratamiento, nos da un poco de certeza, pero muy frecuentemente lo utilizamos para segunda línea. Regresando a la pregunta del Verafenib, no tenemos datos comparativos todavía. Apenas estamos en la fase de apenas de qué es mejor, inhibidores o quimioterapia citotóxica. Lo único que posiblemente se ha visto y un poco anecdótico es los inhibidores de MEK a veces son un poquito mejores que los de BRAF, pero también son dependientes del contexto mutacional. Creo que nadie puede decir que uno es mejor que el otro, honestamente. Hay algunos frecuencia de efectos secundarios un poquito diferente, pero creo que nadie puede decir que uno es mejor que el otro, especialmente comparando entre inhibidores de BRAF o entre inhibidores de MEK. Mas para pacientes com fusão do BRAF, acredita ser melhor inibidores de MEK. E para pacientes que têm a mutação, talvez a associação de inibidor de MEK com BRAF, o que você acha? Correcto. Y está el estudio de JCO de Dr. Buffet, que parecía que en los de V600E les iba mejor si utilizaban los dos juntos. Pero otra vez muy temprano decir cuál es mejor que el otro. Hay otra pregunta. Posso fazer outro comentário? Sí, adelante. Desculpe. Claro, Uma coisa claro. importante que o Daniel falou e a gente precisa lembrar é o seguinte: a metilação, ela não frequentemente não te dá um grau como a histologia. Então, ela é só uma ferramenta a mais. O grau histológico, a metilação não te dá isso. Por exemplo, entre um xantacitoma grau 2 ou grau 3, a metilação não faz a diferença. E embora a gente saiba que entre baixo e alto grau tem um estudo interessante que foi do estudo Herbie, que a gente viu em Paris, é que grau 3 ou 4 em pediatria faz pouca diferença. Você tem que dizer se ele é um alto ou baixo grau histológico. Então, mas isso dito, o olho do patologista ainda e o aspecto histológico pode dizer muitas coisas. Isso que o Daniel falou também do tempo é muito importante. Então, isso vai te ajudar a complementar, a corroborar. Naturalmente, Daniel, que trabalha com o maior patologista, talvez pediátrico, hoje, a chance dele ter uma mudança com a metilação é muito menor do que com um patologista que tenha menos experiência. Isso é uma coisa normal, né? Mas a gente tem que colocar as coisas no devido lugar. E foi um ótimo comentário dele a esse respeito. Muy interesante. Daniel, hay otra pregunta que nos dicen, ¿los astrocitomas pilocíticos son gliomas de bajo grado y curables con cirugías si son grado 1 y 2? ¿Hay algunos de estos que requieren quimioterapia o radioterapia adicional? Sí, o sea, creo que siempre tenemos que pensar pues, en la segregación de los gliomas. 1 y 2, bajo grados, que hay algunas diferencias a veces entre 1 y 2 posiblemente. Si es totalmente resecado, diríamos que no se hace nada más. Sí, si hay algún residual importante, ahí se empieza un poco la controversia. Creo que ustedes que han participado en discusiones de manejo de gliomas de bajo grado, le preguntas a 10 personas la misma pregunta y son 10 respuestas diferentes. Que si hay un rol para la quimioterapia, definitivamente sí. Que hay un rol para radioterapia, definitivamente sí.
dónde integrarlos es una controversia enorme, dependiendo de quién estás más afín. Vas a utilizar la radiación un poquito como última línea, que es la opinión de gente de Canadá, que no, haz todo excepto radiación hasta que ya, y el de nosotros de Saint-Jude es un poquito más pro radiación. Pero lo importante es, si uno ve los estudios, la sobrevida de gliomas de bajo grado, 90, 95 de los estudios grandes de países de alto ingreso, pero las tasas de sobrevida libre de enfermedad son como 60, a veces 50, que significa que 30, 40, 50% tienen progresión. Ahí es donde a veces hablamos de cuál es el mejor tratamiento: quimio, terapia blanco, radioterapia. Temos uma última pergunta, então. Diante de todos os tipos de testes moleculares, que vai de FISH a metilação, qual seria a melhor estratégia de tratamento de solicitação dos exames desses testes? E eu complementaria que para cada local, não é? Então, diante da situação que você tem no seu país, no seu serviço, não? Felipe, Daniel, quer responder? Depois o Daniel, sim. Um pouquinho, né? Então, é muito difícil, não existe fórmula mágica. Socorro, cada caso é um, né? Você tem que olhar caso a caso. Acho que face à limitação, a primeira coisa é a gente ser prático. Então, hoje de manhã, de novo, aqui no hospital, apareceu um caso de uma menina de 7 anos com um glioma que tinha um aspecto clássico de um glioma difuso de IPD. E eu disse, bom, biópsia. E a oncologista me falou, eu não vou alterar o meu tratamento. Se você fizer a biópsia, eu vou atrasar a radioterapia dessa criança 10 dias. Você quer atrasar? Eu digo, não, pelo amor de Deus. E ela falou, então não vai ser biopsiado. Não tem clinical trial. É o ideal dos mundos? Não, mas a gente trabalha conforme a gente pode, com o que a gente tem. Né? Então, o patologista tem que saber disso, saber que uma pergunta que eu faria de volta, quer dizer, para ilustrar isso, e faria para você e para o Daniel, qual é a proporção de pacientes que vocês mudam o tratamento, que vocês têm opções de mudar o tratamento, fazer uma terapia blanca, né? ou fazer uma terapia-alvo para esses pacientes? Essa é a pergunta, né? Quanto vai mudar o que o patologista vai dizer por preciosismo diagnóstico ou por precisão científica? Enfim, até onde você vai? Isso é uma dúvida e a gente não pode atrapalhar mais do que ajudar, né? Acho que a gente faz respondendo com tudo que você tem a mais é bem-vindo, às vezes você tem pouco. De novo, diga, faltou isso, tenha consciência do que falta, do que precisa ser feito e estabelecer prioridades, né? Então, que se isso principalmente vai mudar o tratamento. Não sei se eu respondi, e queria saber a resposta do Dr. Daniel sobre isso. Creo que tengo muy poco que agregar, por lo que entendí de Dr. Felipe. Creo que mi punto de vista es, en todas estas plataformas moleculares o test moleculares, la pregunta, y lo mencionó el Dr. Felipe, ¿qué vas a hacer con esa información? Si haces un test para saber si tiene BRAF y no tienes el inhibidor, pues ¿de qué te sirve? ¿Sí? O sea, tienes que preguntar qué vas a hacer con esa información y ya depende de eso, es qué es lo mejor para ese caso específico, ese contexto específico. Lo único que de mi lado. Eu concordo, eu acho que é verdade e, obviamente, nos dias de hoje, todos nós queremos cada vez mais saber o que o paciente tem, molecularmente falando, não é? Mas, na realidade,
dos nossos vários países latino-americanos, isso deve se encaixar com consciência. Então, é possível fazer e, como você falou, Felipe, qual a diferença vai fazer, não é? Eu, particularmente, adoraria fazer para todos e saber e ter a medicação, o que é ainda complicado para todos nós. Acho que, e não só na América Latina, acho que ainda é muito caro e muito difícil o acesso. Diga, Rosalí. ¿Qué tal? Bueno, excelentes las ponencias. Solamente para comentar que a veces, como dice Daniel, tener los resultados es difícil la interpretación y ver qué vamos a hacer después, ¿no? Muchas veces consultamos los resultados que podemos hacer fuera del país, pero algunas veces, sobre todo para estos casos en los que sí hay un medicamento que puede ayudar en pacientes difíciles, refractarios, progresivos, en los que alguna de estas terapias puede ayudar un poco a mejorar la calidad de vida. Mientras no tengamos el resultado, no podemos pedirlo, no podemos exigirlo, no podemos pedir la cobertura. Entonces es como que dos cosas muy difíciles, ¿no? Es un producto, es una droga cara, de difícil acceso, pero creo que empezar a buscar la forma de diagnosticar, por lo menos lo que ya está aprobado, puede ayudarnos a poder pedir la cobertura del seguro para estos pacientes, ¿no? Con indicaciones específicas para que no sea usado de repente de forma no adecuada también. Muito bem, é isso mesmo. Acho que cada vez temos que nos unir mais para fazermos mais diagnósticos precisos e tratarmos mais adequadamente essas crianças, não tenho dúvida. Eu queria agradecer imensamente a presença do Felipe, do Daniel, foram excelentes apresentações, foi um sucesso, tivemos mais de 110 participantes, foi incrível, e temos que fazer em breve outro de tumores cerebrais, que é sempre muito importante e emocionante. Eu agradeço muito a participação de vocês e a participação de todos aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra. Gracias por la invitación. Excelentes preguntas y excelente discusión. Muito obrigada. Tchau, tchau. Gracias a todos. Nos vemos el siguiente mes. Nos vemos, Andrea, que estén muy bien. Tchau, tchau. Até a próxima.